Lázaro Barbosa foi descoberto finalmente pela polícia. Eu não sei se houve troca de tiro. No momento que este programa está sendo gravado, não se sabe ainda detalhes sobre o ápice da operação policial, que finalmente redunda no confronto derradeiro com Lázaro e na sua morte. Mas, a princípio, houve um confronto, não se pode dizer a esta altura em execução. Se fosse execução também, eu sou obrigado a confessar para vocês que não ia perder um minuto de sono, um segundo de sono, não ia ganhar uma ruga e nem ia pegar um fiozinho de cabelo branco, eu não ia ganhar, se fosse execução, tá? Enfim, Lázaro morre diante das forças de segurança, da Força Pública do Estado de Goiás, né? E começam as futricas e as fofocas e os comentários dizem, eu ouço muito isso propalado pela imprensa, que ele apoiava fazendeiros da região para evitar grileiros de terra ou para beneficiar grileiros de terra. Lázaro seria uma espécie de Lampião. Lembram do Lampião e da Maria Bonita, o cangaceiro Lampião, o mais famoso bandido da história do Brasil? Ele aterrorizava o sertão nordestino e ele contava com a simpatia de coronéis, de chefes políticos, de fazendeiros. Ele atuava com seu bando de cangaceiros, muito embora ele saqueasse, estuprasse, assaltasse e cometesse latrocínios escabrosos, ele também atuava como milícia para chefes políticos da sua região. Claro que quando ele se opõe ao Estado, né, filho feio não tem pai, eu vivo dizendo isso aqui, esses coronéis e chefes políticos todos lhe deram as costas. E ele acaba atocaiado, emboscado e morto. Ele, Maria Bonita, sua companheira, e seus principais cangaceiros, em Angicos. Se eu não me engano, é sertão pernambucano ou sertão sergipano. Na época, o politicamente correto era outro, né? A polícia corta as cabeças dele e do bando, inclusive de Maria Bonita, e essas cabeças barbaramente são exibidas em museus, exibidas para a imprensa brasileira, são fotografadas, até que finalmente alguém baixa uma lei, alguma lei promulgada no Brasil, proibindo essa exibição atroz e bárbara, e aí sim os restos mortais de Lampião e seu bando são finalmente sepultados, colocados em jazigo próprio para o descanso eterno, que bandido também é gente, né? Uma outra coisa que tem gente boa e gente ruim, claro, mas enfim, todo mundo que morre tem que ser enterrado ou cremado. Não dá para ficar exibindo cabeça por aí afora. Uma outra coisa que falam também é que Lázaro seria um psicopata. Vejam bem, eu não estou dizendo que não seria. Eu não conheci o cidadão Lázaro, não atuei nos processos do bandido Lázaro, do réu Lázaro, mas o que eu noto nos comentários que a gente ouve é um grande desconhecimento sobre o que seria psicopatia. Inclusive, algumas pessoas, e gente da mídia, e gente forte da mídia, confunde psicopatia com loucura. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu escrevi um livro sobre psicopatas em 2016, Monstruário, o Bestiário da Maldade, pela editora Novo Século. Dá um Google aí que vocês descobrem o livro. Tem até uma venda razoável, uma divulgação razoável. Neste livro, eu dentro da ficção, com base nas minhas experiências como magistrado, como operador do direito penal, eu conto 7 histórias sobre pessoas psicopatas. 7 histórias diferentes, distintas, 7 novelas, contos grandes, romances pequenos, como queiram. A novela é o meio termo entre o conto e o romance, sobre o que seria psicopata. Inclusive, criança, tem uma das novelas, um dos contos, é sobre uma criança psicopata. E eu estudei a matéria a fundo, faz parte do meu métier, da minha profissão,
A criança pode ser psicopata, aliás, já se nasce psicopata. A psicopatia é um problema emocional incurável, né? Não é uma doença, não é doença mental, não afeta o seu discernimento. O que é discernimento? É a sua capacidade de diferenciar o certo do errado e de agir conforme esse diferencial que você detecta. As pessoas que não têm discernimento são consideradas pela lei inimputáveis. O que significa isso? Que não podem ser punidas. Então, é o louco de todo gênero, como dizia antigamente o finado, o extinto, o revogado Código Civil de 1916. Esse louco de todo gênero é inimputável, ele não tem discernimento. O psicopata, que é um problema comportamental, não é mental, ele tem raízes emocionais. É como se um carro zero saísse com defeito de fábrica. O psicopata nasce assim e não tem cura. O psicopata não é dotado de alteridade, de empatia. O que é isso? O psicopata não consegue se colocar na pele do outro. O psicopata não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, que geralmente com ele convive. Isso faz com que ele fira, com que ele faça mal, com que ele prejudique as pessoas, sem uma série de sentimentos muito comum a todos nós, entre aspas, ditos normais. O psicopata fere sem remorso, sem pena, sem compaixão, sem sentimento de culpa. Ele não enxerga no outro um sujeito de direitos. Este é o psicopata à luz da psiquiatria, da psicologia forense, da criminalística, né? E nasce assim. Eu conheci criança psicopata, né? Nasce assim. O meio pode prejudicar ainda mais esse distúrbio comportamental, um meio nocivo, um meio que cultue a bandidolatria, como é o brasileiro, né? Um meio que cultive valores de um excessivo individualismo, ou seja, sucesso a qualquer preço, subindo nas costas do adversário, dando rasteira no adversário, prejudicando a concorrência de maneira antiética. O psicopata não é só aquele que mata. Você tem um monte de psicopatinhas e psicopatinhos no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. São aquelas pequenas vingancinhas diárias, aquelas pequenas maldadezinhas diárias sem motivo. Faz o mal por fazer o mal. Mas não é porque queira te prejudicar. É porque não vê em você um ser humano com sentimentos. Essa é a característica do psicopata. Pode ser atenuada, se você pode prejudicar ainda mais o problema do psicopata com um meio nocivo, pode ser atenuado. Em inúmeros países existem já procedimentos psicoterápicos para conter essa maldade, entre aspas, essa maldade, entre aspas, e sem limites que há no interior de todo psicopata. Ou seja, não tem cura, ele psicopata será o resto da vida, mas isso pode ser direcionado para uma contenção saudável que permita que ele não faça mal às pessoas ao seu redor. Que canalize os seus esforços para fazer o bem de alguma maneira. E eu recomendo para vocês um seriado neste sentido, é claro, com aqueles exageros todos hollywoodianos, que é o seriado Dexter. Dexter, o serial killer do bem, né? Assistam e recuperem ele da internet. Ele está nas plataformas até hoje. Ele trata de um psicopata que tem as suas energias canalizadas para combater o crime, né? Recomendo. Eu não sei, repito, se o Lázaro era psicopata, não. Só que o fato da pessoa ser má, da pessoa fazer maldade, nem sempre significa que ela tem alguma espécie de psicopatia, e muito menos nesta intensidade aí, narrada em prosa e verso, que seria a conduta individual deplorável desse bandido que nos deixa em boa hora
nas mãos da brava e valorosa Polícia Goiana. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.